Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a esse novo episódio dessa série que eu estou lançando aqui, que é o chamado Mapa Paranista, em que eu estou apresentando para vocês, né, identificando e contextualizando os locais que foram historicamente importantes aí para a formação tanto do Paraná Clube quanto também de todos os seus clubes antecessores. Então eu já lancei 3 episódios anteriormente, né, fazendo primeiro uma introdução, depois falando sobre o Britânia, suas sedes. Desculpa, primeiro o Britânia falando sobre seus campos de futebol, estádios, né, campos de treinamento. Depois o Britânia também falando sobre suas sedes sociais. E agora eu vou dar continuidade falando sobre o Palestra Itália. Então, para quem não me conhece, meu nome é Kazuma Oski, eu sou arquiteto urbanista e, evidentemente, que paranista. E eu me dediquei nos últimos meses em relação a essa pesquisa para fazer esse resgate histórico dos locais aí historicamente importantes. Então, começando sobre o palestra, é, algumas dados iniciais aqui, né? O Palestra Itália. Opa, deixa eu voltar aqui. O Palestra Itália, que teve a sua fundação em 7 de janeiro de 1921, e ele tinha como apelidos, né? O Periquito ou também o Nem Que Morra, né? O Nem Que Morra veio até de um jogo em que eles tiveram um jogador expulso, enfim, mostraram uma garra, né, tremenda, assim. Então eles ficaram bastante conhecidos como esse time, né, que lutava por tudo, assim, nem que morra, né? E ele foi um campeão paranaense, né, nos anos de 1924, 1926 e também em 1932. Aqui vão ser os espaços, né, os locais que eu vou comentar. Então tem a primeira aqui que seria a parte de fundação do clube, né? Depois algumas sedes sociais. E por último também eu vou falar dos estádios, tá? Então vão ser 12 lugares, assim. E aqui eu já coloquei um mapa aqui de Curitiba, né? Para localizando esses espaços, né? Acho que ajuda a gente a situar, assim, como estava distribuído, né? Então, os números aqui, né? O número um, o número 2, o 3, o 4 aqui são as sedes sociais que ficavam realmente mais na parte central de Curitiba. E depois você tem os estádios, né? E campos de treinamento que estão mais espalhados aí, tanto lá na região do Portão, aqui embaixo, quanto na região do Tarumã, aqui também no Juvevê, né? No Bom Retiro. Então, são esses os espaços que eu vou comentar com vocês. Então aqui a fundação, né, o local de fundação é tido como uma reunião que aconteceu ali na Sociedade Dante Alighieri, na Praça Zacarias número 19, tá? Número 19, perdão. E isso aqui ficava quase que na esquina ali, né, da Praça Zacarias com a Desembargador Westphalen, tá? Que conforme eu até falei isso no episódio do Britânia, né, a Westphalen antigamente era chamada como Rua Ratcliffe, tá? Então aqui para vocês se situarem no mapa, né, na foto aérea, você tem a Marechal Deodoro, aqui você tem a Praça Zacarias, e aqui você tem a Desembargador Westphalen, tá? Que era a antiga Ratcliffe. Aqui você tem a Alameda Doutor Muricy, e aqui é a Rua 15 de Novembro, tá? É, Então aqui você vê que tem aqui, ó, a indicação aqui, ó, desse recorte de jornal, né? Dizendo aqui, ó, Sociedade Dante Alighieri, né, o endereço Praça Zacarias, número 19, tá? Se você for procurar hoje, na verdade, né, um endereço talvez mais próximo do atual seria na rua Desembargador Westphalen, número 15, tá? Que é inclusive onde hoje existe um edifício, né, chamado Dante Alighieri, porque ali inicialmente você tinha a sede da sociedade, e aí depois foi feita uma permuta, né, permitindo que se construísse um edifício de mais andares ali, e aí a sociedade Dante Alighieri ficou com algumas salas comerciais, né? Mas manteve o nome histórico, né? Que foi importante. E aqui vale também ressaltar, né? Algo que algumas pessoas já sabem, mas é sempre bom relembrar que, em virtude da Segunda Guerra Mundial, o Palestra Itália teve uma série de alterações de nomes, né? Eles foram obrigados a retirar o nome Itália, digamos, né? Do nome. Então, em 42, ele passa a se chamar Palestra Paranaense, em 43, Clube Atlético Comercial, em 47, Sociedade Esportiva Palmeiras, e em 1950 ele volta a utilizar o nome Palestra Itália. É, Eu vou relembrar isso porque, na verdade, assim, quando a gente vai fazer as pesquisas, né, e principalmente fazer o resgate histórico de jornais, não adianta procurar só por Palestra Itália, né? Então, então na verdade, você, assim, quando você vai encontrar reportagens aí dizendo sobre Clube Atlético Comercial, mas que clube que é esse, né? Na verdade, está sempre falando do mesmo grupo, né, do Palestra Itália, mas que apresentou diferentes nomes.
Eh, então aqui, eu separei aqui, ó, um jornal de 1932, dizendo aqui, ó, um evento do Palestra Itália, né, o time, nos salões da Sociedade Dante Alighieri, tá? Que evidentemente, né, a Sociedade Dante Alighieri também era uma sociedade da colônia italiana, né? Então, aqui, ó, Palestra Itália, nos suntuosos salões da Dante Alighieri. Vou dar um zoom aqui, ó, tá? Aqui é uma foto de 1944, em que aparece a sede da Sociedade Dante Alighieri. E isso aqui foi uma informação que eu confirmei, inclusive, com o pessoal lá da sociedade, né? Dizendo que foi uma construção que eles utilizaram e que depois ela acabou sendo confiscada ali durante a Segunda Guerra Mundial. E pelo que eu vi também, existem alguns relatos anteriores até à Sociedade Dante Alighieri que consideravam esse mesmo edifício, no início, né, do século XX, como um lugar que foi o antigo cadeião de Curitiba, que havia sido transferido, né? Ficava na Tiradentes, depois foi utilizado aqui. E que também acho que anterior à cadeia tinha sido casa de um prefeito, enfim, então teve várias funções, mas de qualquer forma foi a sede da Sociedade Dante Alighieri. E aqui uma foto de 1941, aparecendo aqui também, ó, bem no canto aqui, ó, essa foto da sociedade ali, ó, para mostrar o edifício, né? E um dos elementos que ajudam também a comprovar, né, que esse aqui foi a sede da Dante Alighieri é uma foto aqui, ó, de 1920. E aqui você tem esse essa placa, né, numa pedra escrita aqui, que a gente não consegue decifrar na foto, mas quando eu fui estudar, né, eu descobri que dentro da Sociedade Alighieri, atualmente, essa mesma placa que ficava na fachada, ela está guardada hoje dentro dos corredores lá da Sociedade Dante Alighieri. E se você fizer um comparativo nessas placas, né, não dá para ler na placa antiga, mas dá para ver que tem a mesma quantidade de linhas, e os escritos aqui eles são bem similares, né, com o tamanho das frases e tudo mais. Então, era a mesma placa que ficava ali na frente, né? Então, ou seja, dá para ter certeza que esse edifício aqui realmente foi sede da Sociedade Dante Alighieri, que foi utilizado, né, principalmente pelo Palestra Itália. E aqui é uma foto já de 1939, na esquina aqui, né, no início aqui dessa Westfalen. Aqui, ó, Praça Zacarias, dá para ler a placa ali. E aqui com a Westfalen, né? E aqui a placa de pedra também é a mesma. Aqui já é a foto atual, né? Nessa esquina da Praça Zacarias com a desembargador Westphalen. E aqui tá o edifício Dante Alighieri, né? Então tá aqui essa permuta que eu havia comentado. Tá aqui o edifício aqui, ó. Tá? Edifício Dante Alighieri. Um outro lugar que o Palestra Itália utilizou também como sede foi o Palácio Garibaldi, que fica situado ali no centro histórico, né? Bem no alto do São Francisco. Aqui fica a Praça Garibaldi. Então aqui tá bem o Cavalo Babão, né? Digamos, onde a gente tem a feira do Largo da Ordem, né? Nos domingos. Aqui você tem a Rua Kellers, a Jaime Reis. Aqui você tem as ruínas do São Francisco, o Belvedere. E aqui a Praça João Cândido. Tá? Então é bem no centro histórico. E aqui é aquele palácio bem bonito, emblemático ali. É o chamado Palácio Garibaldi, né? Então era uma construção que foi iniciada em 1887 e foi concluída em 1904. Então foi sede da Sociedade Garibaldi, que também foi fundada por italianos, né? E que daí o Palestra Itália utilizou. Então aqui tem essas comprovações aqui, ó. No jornal Diário da Tarde de 1930, uma Assembleia Geral do Palestra Itália na Sociedade Garibaldi. Então tá aqui, ó, Assembleia Geral na Sociedade Garibaldi. Aqui em 1940, você teve um baile de carnaval do Palestra nos salões da Sociedade de Dante Alighieri. Aqui, ó, pelo Palestra, Sociedade Garibaldi do Palestra Itália oferecerá seu baile carnavalesco. E aqui uma foto de 1930 dessa edificação. Lá no fundo, lá dá para ver as ruínas de São Francisco. Deixa eu ver se dá um zoom aqui, ó. Então, essa aqui é uma foto de 1930, tá? Aqui as ruínas de São Francisco, lá o Belvedere. E aqui você tem a construção como que ela é hoje, né? Quando a gente passa ali pelo Largo da Ordem, quer dizer, pelo centro histórico ali, a gente consegue reconhecer esse edifício.
Depois, o Palestra Itália teve uma sede social na rua 15 de novembro, esquina com a Alameda Doutor Muricy. Então é uma das mais importantes, né, esquinas aqui do centro da cidade. Então aqui está a rua 15 de novembro, a Doutor Alameda Muricy, aqui está a Marechal Floriano Peixoto, aqui está o Palácio Avenida, né, nessa esquina aqui, e aqui está a Praça Zacarias, tá? Então, numa dessas quadras, né, numa dessas esquinas aqui, foi a sede do Palestra Itália. Só que eu tive muita dificuldade em encontrar qual dessas esquinas, por quê? Na verdade, só uma dessas foi preservada, é um prédio mais histórico. Todas as outras foram demolidas. E aí eu não consegui encontrar nenhum outro indício ou vestígio assim que me levasse eh, a entender, né, qual que seria a mais provável, né? Então, essa aqui acabou faltando, digamos assim, né, algumas evidências, assim. Mas aqui tem essas notícias aqui, ó. Noticiário Palestrino, né, de 1940, dizendo sobre a inauguração da nova sede do Palestra, tá? Que ficava na rua 15 de novembro, esquina com a Doutor Muricy. Depois teve uma sede na rua 15 de novembro, número 154, que aqui já é a sede do Clube Atlético Comercial, né? Lembrando dessas trocas de nome, e que ficava localizado no Altos do Cine Imperial. Então, essa região aqui, né? É, aqui, ó, na rua 15 de novembro, nas quadras entre a Alameda Doutor Muricy e a Marechal Floriano Peixoto, tá? Então, bem próximo onde está esse círculo vermelho aqui. É um edifício, né, que no começo, né, chegou a abrigar o antigo correio, depois acabou sendo transformado no Cine Imperial, em 1946 mudou para Cine Vitória e por último, em 1948, é, virou o Cine Hits, né? Inclusive hoje até existe até a Galeria Hits ali, né, que foi que faz até a conexão, né, entre a Marechal Deodoro e a Rua 15 de Novembro. E aí usou, que emprestou, digamos, o nome do último cinema, né, que existiu ali, que era o Cine Hits. Mas antes houve todas essas transformações de nome, né? Então, na época do Palestra Itália, ficava ali em cima do Cine Imperial, tá? E, infelizmente, todos os edifícios dessa quadra já foram demolidos, né? Em virtude também dos alargamentos da Rua 15 de Novembro, tá? Mas aqui, ó, então é Rua 15 de Novembro 154. Aqui, ó, Clube Atlético, é o Clube Atlético Comercial, Rua 15 de Novembro, Alto do Cine Imperial, tá? É, Aqui, já em 1948, você tem a utilização aqui, ó, de Palmeiras, tá? Na rua 15 de novembro, número 154. Aqui, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Uma reunião do conselho. Aqui, já em 1946, você tem, ó, Comercial Cine Vitória, que era o mesmo endereço do Cine Imperial, né? Então, tive que fazer esse resgate histórico, porque você teve alteração de nome dos cinemas e também alteração de nome dos times, né? Mas quando você vai cruzando as informações, aqui, ó, dá pra ver, ó, Altos do Cine Vitória, na rua 15 de novembro, tá? Clube Atlético Comercial. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que vai ficando pequena a letra, né? Mas aqui, ó, Clube Atlético Comercial, para a sua assembleia realizar-se na noite de hoje, comparecer à sede situada no Altos do Cine Vitória, na rua 15 de novembro, tá? E aqui já em 1959, quando você já tem o retorno, né, do nome Palestra Itália, é, então aqui já é um endereço na rua 15 de novembro, número 154, tá? Então essa também ajuda a colaborar essa informação do endereço correto ali, tá? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem aqui, ó, as fotos antigas. Então, ó, isso aqui é de 1928, né, que abrigou esse edifício aqui, ó, abrigou, desculpa, o Cine Imperial, tá? Então provavelmente ficava aqui, né? Eles iam nos altos do Cine Imperial, do Cine Vitória, né? Então ficava aqui nesse edifício aqui, tá? Então, infelizmente, todos já foram demolidos aqui, né? E esse gótico, né? O gótico, e não é o mesmo lá que tem na rua Monsenhor Celso, que existe até hoje, né? Esse aqui já foi demolido. E aqui, esse aqui, ó, a Galeria Hits, né? Que eu comentei, que existe, né? Ficou o nome apenas, né? Da Galeria Hits, mas são esses edifícios aqui que existem hoje na rua 15, tá? Depois, há uma sede social número 611. Então, aqui, ó, Palestra Itália, Assembleia Geral,
na sua sede social na rua 15 de novembro, número 611, primeiro andar. Tá? Isso aqui é de 1953, no jornal O Dia. E a numeração aqui, ela já é próximo da Universidade Federal do Paraná, do prédio histórico. Tá? Então você tem a rua 15 de novembro, aqui você tem a rua Presidente Faria, aqui a Praça Santos Andrade e aqui está o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Bem na esquina aqui fica a Associação Comercial, né, do Paraná, que tem um prédio bem alto. Então ficava do ladinho da Associação Comercial, tá? Aqui eu consegui fotos aqui, ó, da década de 30, 40, então seria esse edifício histórico aqui, ó, tá? Que eu tô marcando aqui, que tá com a flecha vermelha. Esse edifício da esquina já era a Associação Comercial do Paraná, só que infelizmente, né, esse prédio já foi demolido e aí deu lugar ao prédio super alto que a gente tem hoje, né? Acho que foi demolido aqui, ó, na década de 40 para dar construção ao novo edifício, tá? Mas, mas aqui, ó, é interessante aqui, ó, essa foto aqui é de 1959, então da rua 15 de novembro, ainda não era calçadão, né? Então passavam carros ainda na época. Mas é esse edifício aqui, ó, né? Aqui do lado já está a associação comercial. E aqui é interessante observar, né, que você tem uma placa aqui, ó, da Pan-Air, né? E a Pan-Air, quando você faz os resgates históricos, ficava no endereço 15 de novembro, número 599, na década de 50. Né? Então, o número 611, né, é bem próximo ali, então muito provavelmente ficava no mesmo edifício, né? O Palestra Itália ficava aqui no primeiro andar desse edifício histórico aqui. E o número da ACP, né, a Associação Comercial do Paraná, é 611, tá? Então, estaria, né? Então, entre o número 621 ACP, né? Então, entre o número 621 da Associação Comercial do Paraná e a Pan-Air, que é o número 599, daí estaria a sede do Palestra Itália aqui, né? Ó, a Pan-Air aqui dando zoom, né? E aqui, a foto de 1971, dá para ver que aqui é o prédio da Associação Comercial, já o prédio novo, mas que mesmo em 1971 ainda existia o prédio antigo ali, ó, tá? Então significa que no ano de 1953 era a edificação antiga. Então, ou seja, o Palestra Itália, a sede era no edifício antigo, né? E não no edifício que a gente tem hoje, que é esses edifícios que tem aqui, ó, já bem mais modernos, né? Então, aqui do lado, aqui, ó, você tem a entrada do prédio da Associação Comercial do Paraná. E aí o número 611 dá mais ou menos nessa região onde ficava esse prédio histórico. Depois, você tem uma outra sede, já aqui nos anos de 1956, mais ou menos, né, na metade dos, dos anos 50, você tem aqui onde ficava o Cine Mignon. E, na verdade, era o mesmo prédio onde, né, existe aquela hipótese mais provável de onde o Britânia teve uma de suas sedes sociais, tá? Então, a gente também não tem, assim, a precisão ali, né, do número em relação a hoje, mas acho que tem evidências bem robustas ali que eu acho que leva a crer que é o mesmo edifício que sediou a sede do Britânia. Mas aqui, ó, Rua 15 de Novembro, número 240. Então, localizando isso, né? Você tem a Rua 15 aqui, você tem a Marechal Floriano Peixoto na vertical aqui, a Rua Monsenhor Celso aqui, e aqui tá a Praça Tiradentes. Tá? Então, ficava aqui, ó, bem nessa parte sinalizada aqui. E aqui eu trouxe outros indícios, né? Por que também seria. Então aqui tá aqui é uma foto da década de 60, onde você tem esse edifício aqui que foi preservado, né? Então você vê todos esses resquícios aqui, ó, dos edifícios que foram demolidos para abertura da alargamento, desculpa, da Avenida Marechal Floriano Peixoto. E o prédio histórico aqui que ficou preservado, né? Que seria o número 240. Essa aqui é a Rua 15 de Novembro, tá? Aqui no fundo aqui tá aquele prédio neogótico lá, que existe até hoje, tá? E aqui uma foto aqui ó, da década de 20, que é anterior, né, à sede do Palestra Itália, mas só para mostrar aqui, ó, que era o antigo Cine Mignon, tá? E que depois virou também, teve um espaço comercial ali que era a Alfaiataria Misurelli. Mas é esse edifício aqui, ó, tá? E é um edifício histórico que foi preservado, então ele está preservado até hoje, tá? E é esse aqui, ó. Então você vê os elementos aqui, ó.
essa sacada que você tem aqui, esses, né, 3 pavimentos. Então você vê que os elementos se repetem, né? Os estilos da janela, também 4 janelas centrais e 2 laterais mais quadradinhas. Então você vê que aqui, ó, tá os mesmos elementos, né? As janelas mais redondas e aqui lateralmente as janelas mais quadradas. Então é o mesmo edifício, né? O edifício Joaquim Ignácio do Brasil Taborda Ribas. É, e aí o número 240. É que o número. Aqui a numeração, acho que se eu não me engano, é 236, 238. Então 240 ele não dá com a precisão que a gente tem que hoje, né? E a numeração também, os espaços comerciais vão tirando. Mas é muito provável que seria bem nesse canto aqui, tá? E aqui eu trouxe até outras informações diferentes do que eu vi no Britânia, mas para comprovar, né, essa numeração. Então aqui, ó, na direita, a gente tem o trecho histórico do prédio que foi sede do palestra. Então tá aqui, esse aqui, ó, que é o prédio que está preservado até hoje, né, nesse canto da foto aqui que eu consegui encontrar. E já na esquerda é o edifício José Loureiro, que é esse edifício mais moderno aqui, ó, que foi construído, né, na década de 50. E a numeração dele é 266, tá? E aqui no térreo a gente consegue ver aqui, ó, uma placa de uma loja, né, que era uma loja bem famosa, que era uma loja de varejo, chamada Hermes Macedo. E que teve loja em diversas ruas aí de Curitiba. Tá? Mas na rua 15 de novembro, ali perto da década de 50, 60, ficava na numeração 242, 246, 254. Então aqui ó, tem os recortes de jornais aqui, ó, dizendo aqui, ó, Hermes Macedo, número 246, 254, tá? Aqui também em 1959, a rua 15 de novembro, número 242, 254, tá? Aqui, ó, firma Hermes Macedo. Então, muito provavelmente está se referindo a essa loja aqui, tá? Deixa eu dar um zoom que eu acho que fica melhor para vocês verem a placa ali, ó. Hermes Macedo, tá? Então, se o José Loureiro era 266, a Hermes Macedo era 242, 246, né? Então, imaginando que é 254, 246, 242, né? Então, o próximo edifício aqui seria 240, né? Também seguindo mais ou menos essa lógica. E aí, por isso que muito provavelmente esse edifício histórico aqui era a sede do Palestra Itália. E deixa eu só dar uma olhada aqui, isso. Tá? E aqui, né, também uma outra informação que ajuda a colaborar, porque a sede do Palestra, aqui, ó, a diretoria do Palestra Itália, a sua sede social, cita 15 de novembro, no segundo andar. Tá? Vou dar um zoom ali aqui, né? Ó, sede social, 15 de novembro, segundo andar. Que também leva a mesma questão lógica, digamos, de como você se referencia aos edifícios, né? Ao espaço comercial no segundo andar. Então, quando você quer se referir a uma loja que ficava no térreo, você só diz assim, número tal. Quando está nesse pavimento aqui, você diria no primeiro andar, né? E no segundo andar, então, seria, digamos, no terceiro pavimento, né? O térreo, o primeiro andar e o segundo andar, né? E aí, seguindo essa lógica, esse edifício que está preservado até hoje, na época, na década de 50, era um dos únicos edifícios que tinha 3 pavimentos. Então, quando você se referencia a isso, né, é muito provável que seja esse edifício aí. Depois, o Palestra Itália vai ter uma das suas sedes no chamado Palácio Encantado, que era um edifício que foi sede do Clube Curitibano, tá? É um prédio que foi construído na década de 50, substituindo um antigo prédio, né, que tinha mais ou menos só 3 andares. Esse aqui acho que já tem 8 ou 9 andares. E esse prédio, então, fica na rua Barão do Rio Branco, número 41, esquina com a rua 15 de novembro, tá? Então tá aqui, é um prédio que está preservado até hoje, e o Palestra Itália utilizou o oitavo andar como sua sede social, tá? Então tá aqui, ó, a indicação, o recorte de jornal, né? Nova sede do Palestra Itália, no edifício do Clube Curitibano, no oitavo andar, aqui em 1958. E depois aqui as reuniões do Conselho Deliberativo do Palestra, em 1959. Também aqui, ó, sede social, na Rua Barão do Rio Branco, número 41, oitavo andar, o edifício do Clube Curitibano. Então tá aqui a foto aqui, ó, da década de 50, o chamado Palácio Encantado. Né? Aqui é um edifício bem marcante ali na paisagem da Rua 15 de Novembro, inclusive tem um grande salão aqui, né? Eu visitei esse prédio, porque ele estava bem abandonado, assim, mas tem um grande salão de festas aqui. E aqui tá o edifício como é que tá hoje. Tá?
Então é essa esquina aqui, ó, da Barão do Rio Branco, né? Com a Rua 15 de Novembro, tá? Então é isso, essas seriam as partes das redes sociais. Agora eu vou começar a falar um pouco dos estádios, né, que o Palestra utilizou. Um dos primeiros que aparece aqui é o estádio chamado Batel, tá? Ele ficava localizado na Rua Carlos de Carvalho, onde hoje está o Angelone do Bigorrilho, tá? Então aqui está o Angelone do Bigorrilho, aqui você tem a Rua Carlos de Carvalho, aqui você tem a Rua Saldanha Marinho, aqui é Desembargador Costa Carvalho e aqui é Bruno Filgueira, tá? Então, alguns mais antigos vão lembrar que aqui era onde ficava o Clube Juventus, né? É um terreno que você tem a... Na verdade, eram dois terrenos, né? Hoje tem uma rua que corta, mas antigamente era um terreno só aqui. Então, de um lado tá o Angelone, do outro lado tá um terreno que tá, a princípio, desocupado, né? Mas tudo isso aqui fazia parte do Clube Juventus, tá? É, Mas é o seguinte, a história, né? Lá no início do século, dizia o seguinte, que esse terreno aqui era um terreno do senhor Ernesto Bengtson, que era dono da cervejaria Providência. E dentro dessa área aqui que existia, era o chamado Recreio da Providência, ou Bosque da Providência. Então era uma grande área, né? Quase como se fosse uma pequena fazenda dentro da cidade ali, que era, enfim, já era uma zona quase final da cidade, né? Mas que em 1914 foi construído um estádio pelo Paraná Esporte Clube, que utilizou até 1925. Tá? Então ele ficou conhecido daí pelo nome de Estádio do Paraná. Só que depois esse clube acabou sendo extinto, e aí lá pelos anos 30, um chamado Clube Gaúcho passou a utilizar. Então o nome do estádio passou a se chamar Campo do Gaúcho. Né? Conforme cada proprietário passava a assumir ali, ia alterando o nome. E daí só em 1932 é que o Palestra Itália faz algumas reformas e aí assume, né, o aluguel desse estádio para mandar os seus jogos. Então daí passa a alterar o nome para Estádio Palestra Itália, tá? Mas muitas vezes também ele é citado como Estádio do Batel, né, ou Campo do Batel, tá? E aqui tem uma foto histórica de 1935. Ela não tem uma resolução, né, tão fantástica aqui, mas quando você consegue fazer a sobreposição, isso aqui até inclusive no site do IPUC, né, que é o instituto aí, o órgão da prefeitura que faz pesquisas de planejamento urbano de Curitiba, quando você faz a sobreposição, é bem essa área aqui, ó, que está marcada nesse círculo vermelho, tá? E aqui dá para ver esse descampado, então ficava bem aqui o estádio do Palestra Itália. Aqui está a Rua Saldanha Marinho, aqui é a Carlos de Carvalho, a Vicente Machado e aqui é a Francisco Rocha, tá? Então dá para ver que toda essa área aqui, ó, que é uma área meio com vegetação, de bosque aqui, era esse bosque da Providência, tá? Esse espaço recreativo que existia na cidade. Aqui já é uma foto aérea de 1952, já é posterior à utilização do Palestra, né? O Palestra utiliza esse estádio entre 1932 e 1935, mas aqui ainda dá para ver que o estádio foi preservado, né? Ele ficava aqui, ó, em diagonal nessa quadra, né? E aqui dá para ver a arquibancada ainda, né? Mas todo o terreno ficava nessa região aqui, ó. Tá? Então, bem aqui é onde está o Angelone do Bigorrilho. E a história aqui, né? O que aconteceu? O Palestra Itália, ele utilizou ali, ele tinha prioridade de compra, já que ele alugava, né, do proprietário, porém eles não tinham dinheiro suficiente para comprar. Então eles acabam, né, cedendo essa oportunidade e o terreno foi vendido então depois para a sociedade polonesa, né, que inicialmente se chamava UNAC e aí depois alterou seu nome para a Sociedade União Juventus. E em 1947 esse estádio ele tem o seu nome alterado para Estádio Franklin Delano Roosevelt, que funcionou daí até os anos de 1951, tá? Então, bem essa foto aqui, né? Ele já teria o nome de Roosevelt, né? Estádio Franklin Delano Roosevelt. Beleza? E aqui uma foto aqui, ó, de 1913, mostrando aqui, ó, a entrada do Recreio Providência, né? O Bosque da Providência, tá? Que dizia que ficava bem pertinho da Praça do Batel, né? Então, aqui, ó, você tem essa entrada aqui, né? E lá bem bastante arborizada, né? Aqui tem essa reportagem aqui, ó, de 1914, contando sobre os preparativos do Paraná Esporte Clube para inaugurar,
Então tá aqui, ó, valorizo querido Paraná Esporte Clube para inaugurar o seu invejável ground aqui, ó, no aprazível Bosque da Providência. Tá? Então é isso aí, ó. E aqui, um jogo aqui, ó, de 1915, amanhã, o pitoresco e encantador Ground Paraná Esporte Clube, situado no Bosque da Providência, o jogo, né, entre Paraná e Internacional. Era o time que antecedeu o Atlético, né? E aqui, a inauguração daí por parte do Palestra Itália em 1932. Então, no dia 30 de outubro de 1932, você tem a inauguração num jogo entre Palestra Itália e Ponta Grossa, que foi 0-0, mas a inauguração é tida aqui como um grande sucesso. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, o Palestra Itália está de parabéns, acaba de arrendar o antigo Campo do Gaúcho, né? Que foi quem sucedeu a utilização do campo ali depois do Paraná, Sport Clube, né? Daí foi o Campo do Gaúcho e daí depois o Palestra Itália. No aprazível Arrebalde do Batel, tá? Então é isso. E aqui teve também mais aqui um relato da aqui foi quando ele arrendou, né? E aqui quando teve a inauguração aqui, ó, no dia 31, foi a notícia, né, da inauguração que aconteceu no dia 30. Aqui só aqui, ó. Inauguração do estádio do Palestra, um verdadeiro sucesso. O campo fica aqui, ó, no final da Avenida da Vicente Machado. Aqui, o Guarani leva o predomínio sobre os periquitos, né? Que eu falei que era o apelido também do Palestra. E aqui fotos históricas aqui, né, desse estádio. Então aqui até uma foto de 41. Essa aqui é uma foto de 32, tá? Uma resolução bem ruim, né? Mas aqui dá pra ver que tem alguns elementos aqui que ele se repete aqui em outras fotos aqui, ó. Principalmente essa recorte aqui da arquibancada, que dá pra ver que é essa. Também os três telhados, né? Então, mas isso aqui é uma foto de 1932, 2 dias antes da inauguração do Palestra Itália, tá? E essa foto aqui já de 41 já é quando pertencia ao Juventus, né? Ou ao Junak. E deixa eu ver aqui. Então é isso aí. Aqui já um outro estádio, então, do Palestra Itália, que era do Portão. Aqui é uma possibilidade, né, que eu acho muito provável que seria o mesmo estádio que o Britânia utilizou no Portão, tá? Então, assim, só para localizar, né? Aqui tá a Igreja do Portão, aqui tá a República Argentina, aqui a Rápida, né, que vem do centro, sentido Portão. Aqui tá a Rua Carlos Ditt, aqui o Mercado Carrefour e aqui a Suprema Grill, né, a churrascaria. Então, bem nesse condomínio residencial hoje, é onde também, muito provavelmente, o Palestra Itália utilizou como seu estádio, tá? E por que, né, que achei algumas notícias assim que levam a crer isso? Porque aqui esse terreno pertencia a um clube chamado União Portão, em 1933, que inaugurou o seu estádio. Em 1940, o Palestra adquire esse terreno aqui para construir sua praça de esporte. Só que ele só utiliza até 1941, quando depois esse terreno volta a ser chamado como terreno do União Portão, tá? Então, ao que tudo indica, depois esse estádio é comprado pelo Britânia em 1942, porque o Britânia compra do União Portão, tá? Isso é algo que é comprovado, e ali depois o Britânia inaugura em 1943 o seu estádio Paula Soares, né? Que era o chamado Fazendinha. Aqui, ó, então essa foto antiga, né? Mostrando aqui, ó, a localização do campo de futebol, tá? Aqui ficava onde está o Carrefour, né? Que era uma antiga fábrica de aninhagem. E aqui é onde está o campo de futebol, aqui, ó, essa foto aqui de 1952. Tá? E aqui está a Igreja do Portão na parte de baixo. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, os jogos no gramado do União Portão, cito a República Argentina. Então isso aqui, ó, notícia de 1937, dizendo, né, que ficava na República Argentina. Lembrando que o terreno ia até a República Argentina porque você não tinha a rápida, né, ou as ruas que cortam o terreno. Então, por isso que o terreno ficava na localização da República Argentina. E aqui os recortes de jornais importantes. Aqui, ó, você tem em 1933, União Portão inaugura o seu campo.
É, Depois você tem aqui, ó, em 1940, o local aqui, ó, houve lá um torneio de futebol, né? E o campo escolhido foi o campo do União Portão, cito a República Argentina. E gentilmente foi cedido pela diretoria do Palestra Itália, tá? E aqui, ó, em 1940, também você tem o Palestra Itália. Terá sua praça de esportes. Presidente do Palestra Itália iniciará dentro de breve a construção de uma praça de esportes no campo do União Portão, tá? Então, o que que me leva a crer que você tem o Palestra Itália comprou ou utilizou o terreno do União Portão, tá? Ali mais ou menos até 1940, 41, quando depois ele sai de lá e vai utilizar um outro estádio, e o Britânia vem e utiliza, compra do União Portão, né, esse mesmo estádio aí para construir o seu estádio da Fazendinha, tá? Então eu acho que foram esses elementos aí que ajudam a comprovar. Aqui tem mais alguns recortes de jornais, aqui, ó. Amistoso, né, entre Palestra Itália e Savoia, domingo no campo do Portão. É, Aqui você tem aqui, ó, campo do Palestra Itália, ex-União Portão. Então, em 1940, você já tem uma nomenclatura diferente, né? O estádio do ex-União Portão, tá? É, Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. E aqui, por último, é um recorte de jornal de 1942, em que há a compra do Britânia, que ele adquire o campo do União Portão, tá? Adquiriu aqui, ó, o campo do União Portão, o Tigre fará seu estádio. Então, eu acho que foi mais ou menos essa lógica aqui, tá? Pode ser uma outra possibilidade em que o União Portão vendeu para o Palestra e depois foi para outro lugar e daí o Britânia comprou de outro lugar? Pode ser, mas eu acho que pelo tempo ali ser curto e o campo do União Portão ser relativamente famoso ali dentro da região, né? Eu imagino que tenha sido o mesmo estádio, tá? Que o Britânia utilizou. Bom, dando continuidade aqui, depois entre os anos de 41 e 45, o Palestra Itália passa a utilizar o estádio da Graciosa, lá no Juve. Também daí um estádio que o Britânia utilizou, né? Só que daí primeiro o Britânia utilizou, e aí quando o Palestra Itália sai lá do portão, ele passa a utilizar o campo da Graciosa, tá? E ele utiliza até 1945, quando depois o terreno é desativado e loteado, né? O estádio, né? Então tá aqui uma foto antiga do estádio. Esse estádio eu detalhei mais ele, a localização exata, trazendo elementos bem fortes assim, no episódio do Britânia, tá? No primeiro episódio do Britânia. Então se você quiser ver lá, porque eu não vou repetir exatamente a mesma história aqui, tá? Senão vai ficar muito longo. Mas basicamente, esse terreno, esse estádio ficava... Situar melhor aqui, ó. Ficava próximo aqui à Avenida João Galberto. Aqui é a rápida, né? A Nicolau Mader. Aqui você tem a Rocha Pombo, aqui você tem a Alberto Bollinger, aqui tem aquele Mercado Nacional ali, que era o antigo Mercadorama aqui da Avenida João Galberto. E aí aqui, ó, bem na rua Barão de Guaraúna, bem nessa área aqui, nesse círculo vermelho, você tem o espaço onde ficava o antigo estádio Parque da Graciosa, tá? Que ficava ali no Juvevê. E é legal assistir o episódio do Britânia, porque lá tem a localização exata, perfeita lá, tá? Mas aqui, ó, você tem... Em 1943, né, o Palestra Itália, que já utilizava o nome como Clube Atlético Comercial, realizando seus treinos no campo do Juvevê, tá? Então, né, mostrando a utilização. E aqui você tem uma foto de 1928, né, que era anterior à utilização específica do Palestra Itália, mas um jogo, né, do Palestra contra o Atlético. E aqui dá para ver as arquibancadas aqui, ó, bastante históricas aqui do Parque da Graciosa, tá? Bom, seguindo então, depois desse campo da Graciosa, o Palestra Itália vai para o campo do Bom Retiro, que não chegou a ser um estádio, né? Houve intenções e vontades ali, mas não chegou a ser um estádio. Ele foi um campo de treinamento. Então, no final da década de 40 e durante a década de 50, o Palestra Itália utiliza esse campo situado na rua Nilo Peçanha, no bairro Bom Retiro. É, Ele aqui fica exatamente onde é o Condor do Bom Retiro, tá? Então aqui você tem a Nilo Peçanha, aqui você tem a Carlos Pioli,
aqui você tem a rua Mateus Leme, tá? Passando aqui na parte de baixo. Então aqui tá o Centro Cívico de Curitiba, aqui na parte direita, aqui você tem o Mercado Festival, aqui tem aquela igreja aqui meio que na esquina aqui, né? Então bem aqui no Condor aqui ficava esse campo de treinamento. Então isso passou a ser propriedade do Palestra, que acabou até vendendo esse terreno depois lá na década de 60 para arrecadar dinheiro. Mas é mais ou menos onde ficava esse campo de treinamento. E nessa época, né, apesar de ser só um campo de treinamento, como não era o estádio, né, o Palestra utilizava muito o estádio do Coritiba, que era o Belfort Duarte, né, que era o antigo nome do atual Major Antônio Couto Pereira, né, o Alto da Glória. Aqui tem uma foto aérea que é de 1952 mostrando, né, esse descampado aqui, ó, onde dá para ver essa área aqui que era o campo do Palestra Itália no Bom Retiro. E isso aqui, né, tem vários relatos de pessoas que inclusive jogavam lá nesse estádio, né? É, aconteceram diversas festividades lá, né? Porque acho que até outros clubes amadores, né? O Flamengo do Bom Retiro, acho que até tinha um clube amador, acho que o Bom Retiro utilizava esse campo. Aqui o mapa de Curitiba de 1972 mostrando, né, realmente a indicação do campo de futebol. Então aqui você tem a Nilo Peçanha e aqui você tem a Carlos Pioli, né? Então o campo de futebol ali ficou marcado aqui no mapa, né, por um bom tempo. Aqui o jornal de 1948, né, falando sobre o Palmeiras, que fazia o seu treino aqui na rua Nilo Peçanha. Aqui, ó, Palmeiras, tá? Os preparativos para enfrentar o Leão. E aqui, ó, o ensaio do periquito. Aqui eu achei bem interessante mostrar essa reportagem, porque em 1948 é quando os dois times, né, italianos dessa árvore genealógica do Paraná Clube tiveram que alterar os seus nomes. Então, o Palestra era referido como Periquito e o Água Verde, né, na verdade o Savoia, né, que teve que alterar o seu nome para na época, que eu não lembro como é que, acho que 48, não sei se acho que era o Água Verde. E ou era Esporte Clube Brasil, não me lembro. Não, acho que já era Água Verde. Mas que daí passou, tinha o apelido de Leão, né? Que era o Leão da Água Verde. Então, por isso que quando você pega as reportagens, você vai ler lá os preparativos para enfrentar o Leão, que era o Água Verde, né? E aqui os Periquitos, que era o Palestra Itália, tá? Então, por isso que também ajuda você a entender quando eles citam, né? Apesar das mudanças oficiais dos nomes, os apelidos de alguma maneira foram ajudando a, a preservar essa história. Aqui, reportagem de 40 e de 51, né? Mostrando aqui, ó, o treino do Palestra. Lembrando que em 1950 já retoma o nome de Palestra Itália, tá? E em 1957 aqui, ó, o Palestra ganhou a questão da justiça, né? A questão do terreno. Então conquista daí a propriedade, né, da Nilo Peçanha. Que daí, inclusive, né, até só retornando, que daí eles conseguem vender e ajudar daí a juntar fundos para construir o seu estádio no Tarumã. Que o estádio, né, falando daí do estádio do Tarumã, aqui, ó, você tem a Vitor Ferreira do Amaral, aqui onde é atualmente o Jockey Plaza Shopping, aqui é o Jockey Clube do Paraná, o estádio do Pinheirão, e aqui essa rua que é a Konrad Adenauer, né? Então, né, as pessoas aí vão lembrar onde ficava a sede do Tarumã do Paraná Clube, né? Que infelizmente depois foi vendida ou leiloada, né? Acho que foi leiloada, na verdade. E que hoje não tem mais nada lá, assim, né? Mas aqui, então, foi o antigo estádio do Palestra, né? Do Tarumã, que recebeu o nome, o apelido, né? De Inferno Verde, tá? Então, a história diz o seguinte, que em 1957 o clube recebeu a doação do governo do estado, né? Desse terreno no bairro Tarumã. E aí que depois o próprio clube compra, daí anexa, né, um terreno lateral ali para ampliar essa área. E aí acaba inaugurando, né, construindo o seu estádio, que é inaugurado em 1964, tá? Só que esse estádio, ele é utilizado só até 1967, quando daí também o Palestra acaba abandonando o futebol profissional, né? E que depois, em 1971, faz a fusão do Britânia, do Palestra e do Ferroviário para dar origem ao Colorado.
Aqui o mapa de Curitiba de 1971 aparece aqui, ó, como propriedade do Palestra Itália, né? Então dá para ver aqui a demarcação da área. Aqui está a Vitor Ferreira do Amaral e aqui a Konrad Adenauer, né? E aqui, essa é uma foto histórica, assim, que eu até tenho que agradecer muito a Letícia Tesseroli. Ela é filha de um antigo dirigente, né? O Wilson Tesseroli, tinha um apelido de Siso. E aqui essa foto de 1957, quando os dirigentes tinham recebido a doação da prefeitura, do governo do estado, né? E aqui tem esse registro dos dirigentes visitando o terreno. E atrás aqui foi escrito aqui, ó, o local do futuro estádio do Palestra Itália no Tarumã. Então, pô, achei muito legal ter né, esse resgate histórico, essa coisa preservada, né, que as pessoas que estavam envolvidas, o ano, né, a data, né, 20 de novembro de 1957. Então tá aqui a cidade aqui que era um completo nada, né? Então, e aqui estão eles, os dirigentes aqui. Então a foto que a Letícia me mandou, né, aqui tá da esquerda para a direita, né? Aqui tá o Flores, aqui o Ciso, né? Que era o Wilson Tesseroli, que era o pai da Letícia. Aqui estava o Dr. Emílio, que era o presidente do Palestra, e aqui o Canhoto, que era o técnico, né? Então, bem histórico esse registro aqui. E aqui, em 1959, o Palestra Itália aqui, ao mesmo tempo, treinava, né? Teve o campo Danilo Peçanha e também no bairro Tarumã, tá? E aqui, mesmo antes da inauguração, eles também já utilizavam aqui, ó, em 1960, como local de treinamento, tá? Então, Palestra Itália treinará hoje e o treino será no gramado do Tarumã, tá? Tá aqui, ó, comprovando essa utilização. Aqui, enfim, é o registro histórico, realmente, aqui, ó, que o Palestra Itália venderá o seu terreno na Nilo Peçanha e empregará o dinheiro para a construção da Praça de Esportes no Tarumã, tá? E a construção do estádio aqui a reunião do conselho, né, dizendo sobre o que fazer com o dinheiro em 1962. E aqui fotos das antigas arquibancadas, né, do Inferno Verde, aqui ó, a foto de 1963, ela tem essa característica desses X aqui, né, no peitoril, digamos aqui, das arquibancadas, né. Aqui ó, então tá aqui os X aqui ó, bem característico aqui ó, Palestra mandará seus jogos esse ano no seu estádio. Então, esse aqui é o jornal Última Hora, do dia 17 de fevereiro de 1964. E aqui também amanhã inaugurará seu estádio no Tarumã. Aqui também as arquibancadas ali, ó, representando aqui, né, em 64. E aqui, ó, a descrição do apelido, né, Inferno Verde aqui, ó. Então, a guerra, né, a verdadeira guerra que será entre o Coritiba e o Palestra, tá? O grande duelo aí, ó, no Inferno Verde. Que não é o Green Hell, né? O Green Hell veio depois, acho. Mas aqui é o Inferno Verde. Líder tombou no Inferno Verde. Aqui também é um jogo que aconteceu aqui, ó, em 1964. Beleza? E aqui, né, uma foto não é tão recente, é de 2011, mas que é um dos antigos resquícios aqui, ficou, né, dessa sede social aqui do Paraná Clube, que para quem conheceu lá na época, né, eu também trazendo um relato pessoal aqui, eu cheguei a treinar nesses gramados aqui existiam. Aqui você tinha a sede, né? A sede social, tinha a parte de piscinas, aqui todas as canchas de tênis. E lá no fundo, perto dessas árvores aqui desse bosque, ficavam alguns campos de treinamento de futebol. E parte da base do Paraná Clube treinava nesse estádio, nessa sede. Então acho que era mais ou menos 94 também que eu joguei aqui. Então frequentei bastante aqui essa sede. Infelizmente, né, acabou não sobrando mais nada lá, mas é um registro histórico aí tanto para o Paraná Clube, né, e aqui principalmente falando do Palestra Itália. Então é isso, pessoal. Então esse aqui é o mapa completo aí do Palestra Itália, com todas as sedes que eu apresentei para vocês, né, desde a fusão, as sedes sociais ali no centro, aqui todos os estádios também, né, do Batel, do Portão, do Parque da Graciosa, da Nilo Peçanha e do Tarumã, e aqui esses espaços espalhados pela cidade. Beleza? Então, tá aqui os endereços, né? Caso você queira visitar aí também
enfim, fazer esse tour histórico aí. Mas é isso. Volto a repetir, né? Se você tiver qualquer informação adicional, fotos antigas, relatos, qualquer informação que possa contribuir com essa pesquisa do Mapa Paranista, entre em contato lá pelo Instagram, pelo YouTube, no @Mapa Paranista e também por e-mail, né? Pelo mapaparanista@gmail.com. Então, meu nome é Kazuma Oski, fique à vontade para compartilhar qualquer informação que você tenha. E lembrando aí que o próximo episódio eu vou falar sobre o Ferroviário, que também é um clube bem importante aí, que tem várias sedes aí que vale a pena acompanhar. Beleza, pessoal? Então até a próxima, um grande abraço aí. Falou!